E aí, galerinha do mal, como vocês estão? Estão todos bem? Eu estou ótimo. Você caiu no canal Salada Mista, sim, um canal de entretenimento, um canal de notícias, um canal de opinião, de crítica social e principalmente um canal racional, sim, 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 sim. A gente fala aqui sempre de racionalidade, razoabilidade, senso crítico, para que a gente possa ter aqui uma conversa cara a cara, não é mesmo? Uma conversa direta, uma conversa honesta, a respeito de tudo que a gente consegue perceber no âmbito da nossa sociedade, do dia a dia, do nosso cotidiano. É um vídeo para estimular a nossa reflexão e também para estimular, com certeza, o nosso senso crítico. Então vamos lá. O tema do nosso vídeo hoje, ele trata a respeito da hipocrisia do povo brasileiro, né? O povinho hipócrita esse povo brasileiro, não é mesmo? Por que o povo brasileiro ele age assim dessa forma, com tanta hipocrisia? É só a gente observar, né? A gente está vivendo atualmente, hoje são 11, né, de setembro de 2025, está rolando um julgamento aí que está chamando a atenção de todo o Brasil, julgamento aí do golpe, né, da tentativa de golpe, entre aspas, golpe. Está sendo aí desenvolvido esse julgamento pela turma lá dos super-heróis, dos melhores do mundo, dos intocáveis, dos ministros do STF, os quais nós não votamos para que estivessem lá. E estão decidindo o futuro da nação, não é mesmo? Estão até legislando. Eles legislam, sabia? Primeira vez que eu vejo, né, o Poder Judiciário se arvorar da função do Legislativo. Olha, a gente morre e não vê tudo, viu? E está acontecendo. São imparáveis, né? São imparáveis. Isso aí é só um grande exemplo da hipocrisia que eu acabei de falar aqui, não é mesmo? Quem está acompanhando aí o nosso cenário político, quem está conseguindo observar, né, o que está acontecendo, vai concordar comigo se tiver bom senso. Não tenho, digo logo de passagem, não sou polarizado politicamente, não sou gado de Lula, não sou gado de Bolsonaro, não tenho preferência política alguma. Eu sou o cara, de novo, né? Sempre essa tosse, acho que é o ar-condicionado. Eu sou o camarada que procuro estar sempre ali, né, na análise dos fatos. Se um partido de esquerda estiver realizando um bom trabalho para o nosso Brasil, para a nossa nação, poxa, legal, positivo para ele. Eu não quero saber de partido, eu não quero saber de curral eleitoral, de nada. Está funcionando? Ok, continue trabalhando pela nação. Um partido de direita que chegou ao poder, está funcionando? Está dando certo? Ok, legal. Está fazendo besteira? Sai. Tira. E a mesma coisa serve para o centro-esquerda, para o centro-direita, enfim, pouco importa. O que importa, na minha humilde concepção, é a finalística, é o finalmente, se está dando um bom resultado ou não. Só isso. Só para deixar claro. Tá bom, senhores? Enfim, a gente vai falar, né? Analisar aqui a respeito da hipocrisia, a gente vai apontar aqui o nosso raciocínio exatamente aí para a questão política, onde que a gente conversa aí pela rua, em alguma fila de farmácia, na padaria, em parada de ônibus,
dentro de Uber, não é isso? Sempre rola aquela conversa ali mais superficial, né? Tá quente hoje, nossa, será que vai chover mais tarde, né? O dia amanheceu frio, aquelas conversas sem resultado algum, que é só mesmo para exercitar ali a tal da empatia, né? Pois é, e nessas conversas eu observo muito assim, poxa, a gente está ferrado, né? O pobre nunca tem vez, o pobre sempre está sofrendo, não é? Esses políticos são um bando de vagabundo, não querem nada com nada, não são compromissados com o povo brasileiro e por aí vai. É uma reclamação só, é um sofrimento, é uma decepção, é uma choradeira. Perfeito, muito bem. Aí eu fico olhando assim, sabe, para a cara do sujeito e levo uma ideia com ele, concordo em algumas situações da qual ele fala, e aí quando o papo ele desenrola, ele vai desenrolando, a gente vai verificando ali, né, a atitude do cara, e eu vou falar para vocês logo o que aconteceu. Certa vez eu estava aí numa fila de padaria, né, e estava demorando um pouco, aguardando o pão ali sair do forno, né? E aí vai juntando ali aquelas pessoas, vai aglomerando ali numa fila indiana, que a padaria lá organizava a questão da fila, né? Aí saía da fila, pagava lá no caixa, não é mesmo? E depois ia para o balcão ali para poder estar entregando o seu pedido para o padeiro e ele trazia o pão. Uma coisa cotidiana que se repete todo dia, natural do dia a dia, né, do trabalhador, não é mesmo, brasileiro, de pessoas simples, que ainda saem com dinheiro para comprar um pão ali, que não tem um empregado que vai fazer esse serviço. Ok? Esse mesmo indivíduo aí que estava reclamando para mim aí, contando essa história aí, de que os políticos que estão lá em Brasília só estão lá para roubar o dinheiro do Brasil, que ninguém está nem aí, eles não estão nem aí, né, para a economia brasileira, não estão nem aí para o pobre, enfim, uma choradeira só. Uma choradeira só. E eu ouvindo o papo dele ali e tal, né, conversando com ele, tentando ser ali simpático. E aí o que é que acontece? A gente estava organizado numa fila. Percebam. O que é uma fila indiana? É cada um ser atendido na sua vez. Não é isso? E esse dito cidadão que estava reclamando aí por causa de política, por causa de corrupção, foi o qual saiu do caixa, pagou lá a questão do pão que ele comprou, em vez de ele continuar aguardando a vez dele no balcão para receber o produto lá do padeiro, ele já correu na frente, já furou lá, já passou à frente de mais duas pessoas e pegou o bilhetinho lá e só faltou esfregar na cara do padeiro, reclamando lá de demora, que estava demorando, que ele está atrasado, ainda bateu no relógio. Olha, eu estou atrasado, eu tenho que trabalhar, me dá o pão e tal, como se ele fosse mais importante do que todos os demais que estivessem ali, naquela mesma situação que ele se encontrava. Entendeu? Então daí eu raciocinei comigo, né? Eu sou um cara que eu observo muito, eu ando por aí, eu passo olhando o comportamento das pessoas, né? Eu gosto de ver aí, porque a gente está num grande tubo de ensaio, né? Num grande laboratório. Viver em sociedade é um grande laboratório de comportamento, da qual a gente consegue perceber ali várias nuances, vários detalhes que nos dão uma clareza de concluir sobre determinado assunto. E a minha conclusão esse dia, da questão desse cidadão aí, que estava ali na fila do pão, é que ele é só mais um dos demais que estão hoje na política. Ele é somente um pequeno exemplo, uma tiragem, uma amostragem do que a gente tem lá no âmbito político. Não é mesmo? Porque um camarada que está ali fazendo confusão, deu problema, hein? Deu confusão, deu rebuliço, deu bagunça, deu reclamação, né? De quem foi preterido ali na fila por ele. Pessoas que estavam na frente dele foram preteridas, não gostaram com certeza disso. E aí deu problema, deu discussão, e eu fiquei aqui, eu estava bem atrás dele, né? Bem atrás dele mesmo.
Aí eu fiquei só olhando, fiquei observando assim, digo, ah, sacana, tá vendo só como que tu é? Ainda agora tu estava reclamando aqui da questão, né, da corrupção, mas olha, tu está sendo corrupto, tu está sendo igual, tu está sendo hipócrita, igualzinho às pessoas que tu estava reclamando. Então isso para mim me leva a crer, né, que a gente não tem jeito mesmo. Isso aqui tem que cair uma bomba atômica aqui nesse território nacional, tem que acabar com esse Brasil, tem um meteoro tem que sair de órbita e encontrar com a Terra e exterminar principalmente essa raça aqui de brazuca. Sim. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro também, tá bom? Eu sou brasileiro, não sou de nacionalidade estrangeira, não. Alguém pode estar pensando, olha esse doido aí, né? Tá querendo que tudo isso aconteça aí, pô, ele é o quê? Ele não é brasileiro? Não, eu digo, sou, gente, eu sou. Só que eu tenho uma autoavaliação, um senso crítico, de observar e de ver que essa porcaria aqui não tem jeito. Porque o que reclama do outro é o mesmo que faz. E se tivesse lá, faria bem pior ainda, o miserável dele. Está reclamando porque está sem a oportunidade de meter o bocão do jacaré no dinheiro público. Mas se tivesse oportunidade, entendeu? Dentro da sua esfera de atuação, ele faria. Faria não, ele fez. Ele fez lá na fila do pão, esse infeliz, né? Uma corrupção, foi um ato corrupto que ele cometeu ali. Ou não foi? Foi sim. Em algum nível menor, mas foi. Então isso é um ensaio, isso é só um exemplo daquilo que acontece na sociedade inteira. Entendeu? Tem outras situações? Tem sim outras situações, com certeza. Eu falei no vídeo passado a respeito de motociclistas aí que invadem, né, as ciclofaixas, as ciclovias. Pessoas de manhã cedo, a ciclovia lotada de ciclistas indo para o trabalho, entendeu? Carregando seus filhos na garupa, as crianças para levar para a escola. Pessoas aí que, né, não têm condições aí de tá pagando manutenção e combustível de veículo, a combustão, né, veículo automotor, e pega sua magrela lá e vai de boa, sem mexer com ninguém, segue seu rumo, toca a sua vida de uma maneira honesta, de uma maneira, né, da forma que pode. E o maldito lá do motoqueiro, ele vai e mete na ciclofaixa. Se fosse devagarinho, ali com cuidado, desviando, né, pô, dando a preferência, ele já está errado. Não era para o infeliz estar ali. Mas além de ele meter a moto lá na porcaria lá da ciclovia, ciclofaixa, entendam como queiram, ele ainda vai em alta velocidade. Quer dizer, um cara desse, se chegasse no poder, um cara desse que fosse dado a ele um cargo, um cargo público, ou não digo nem cargo público não, o cargo público já é muito para ele. Vamos colocar aqui numa questão micro, numa empresa, gerente de uma empresa. Ou então, bora diminuir mais um pouquinho aqui, chefe do almoxarifado de um supermercado, de um atacadão. Aquele cara que recebe ali todos os caminhões que estão chegando no pátio e está dizendo quem é que vai descarregar e quem vai ficar esperando lá o dia todo. Dá um poderzinho desse, um micropoder para um cara desse aqui que eu falei aqui, motoqueiro. O que ele vai fazer? De humilhação, de sacanagem, de falta de respeito. Vocês entendem que essa porcaria aqui não tem mais jeito? Só tem um jeito, é sair daqui. Porque aqui não dá. Não tem jeito. Tem um exemplo, né, desse da padaria, tem um exemplo da questão das motos, tem outro exemplo também aqui que eu presenciei isso. Outra vez eu estava no banco, né, ali numa fila de banco, né, normal. Muitas coisas eu faço por aplicativo, de celular, claro, a gente está no mundo digital. Mas existem algumas coisas que há necessidade de você se dirigir até uma agência física, né? Para resolver ali com o gerente, para resolver com o atendente que está ali te aguardando, enfim, aí tu pega uma senha e tal, fica aguardando ali chamar no telão, toda aquela burocracia que vocês já sabem, não vou ficar falando aqui. Pois bem,
Peguei a minha senhazinha, sentei lá, fiquei aguardando, o dia passando, a vida correndo, né? E eu lá, ancorado lá, aguardando a minha vez, pacificamente. E aí eu percebi uma mulher jovem, entendeu? Entrando ali na fila de prioridade. Mas eu pensei assim, cara, essa mulher ela não tem assim nenhuma deficiência física aparente, né? Pelo menos que eu consiga observar de forma visual, né? Não tem. E ela é nova demais para estar na fila de prioridade por idade, né? É só aqui mesmo, olha, nesse país que a gente vê isso. É só aqui que a gente vê uma presepada dessa. Essa cidadã brasileira, ela entrou na fila, foi atendida na prioridade, somente pelo fato de que ela estava com a mão na barriga. Uma mulher normal, não estava com barriga de grávida, com nada, simplesmente ela era um pouco, né, acima ali da média da sua circunferência da cintura, né, um pouco mais avantajada, um pouco mais gorda, né, fora ali da questão, né, não estou sendo gordofóbico, ainda tem que estar falando isso aqui. Olha aí o face oculto aí, é gordofóbico, tem preconceito. Não, pessoal, não, só estou tentando explicar para vocês, tá bom? A gente tem que estar sempre mostrando ali para evitar mimimi, enfim. Isso aí é muito sério. Até isso a gente tem que estar se policiando, né? Porque tudo vira, aqui no Gostil, vira uma problemática horrível, né? E aí ela acima do peso, com a mão na barriga aqui, olha, uma excelente atriz da Globo, olha. E foi lá, aplicou na cabeça de todo mundo que estava grávida. Aplicou e colou. Por que colou? Porque já pensou se alguém fosse ali questionar essa pessoa aí, pedir exame de gravidez, pedir um exame qualquer, ia ser ali humilhado ali, ainda mais que tinham várias mulheres na fila. E uma coisa que vocês têm que aprender, se já não aprenderam, se já não observaram esse fenômeno, eu vou falar para vocês aqui. Chama-se coletivismo feminino. As mulheres, elas são coletivistas. Os homens não. O homem é o seguinte, ele é mais individualista ali, ele não abraça muito ali a causa de outro homem, não, seja o que for. Ele deixa o outro cara lá no jangal, lá no bico do urubu. Já as mulheres não, elas já são mais unidas aí na causa feminina. Então elas são coletivistas. E aí tinham várias mulheres, né? Se um homem fosse dizer ali, reclamar, por exemplo, se eu fosse colocar ali banca, dizer que aquela mulher ali ela não estava grávida, eu era capaz de eu sofrer uma tentativa de linchamento ali. Eu não descarto essa possibilidade, né? E aí, por que eu estou contando esse caso? Ah, cara, tu tá falando isso, tu nem sabe se a mulher estava grávida realmente, tá falando besteira, né? Aí que vem, né? Eu vou falar para vocês que, como eu sou um cara observador, e aí na saída dela lá dessa fila, né? Eu percebi que ela saiu rindo. Ela saiu rindo. E encontrou uma outra mulher que estava aguardando por ela. Estava esperando por ela. E aí essa outra mulher que estava aguardando ela apontou assim para a barriga dessa menina que estava na fila e começou a rir, colocou a mão na boca assim, começou a rir, entendeu? E eu percebi pela expressão facial que era ali um fingimento, era um golpe ali que ela estava dando, entendeu? E aí eu fiquei pensando, eu digo, olha só, tem necessidade disso, né? Até mesmo se ela tivesse grávida, mas a barriga dela
daquele tamanho pequena em relação a uma gravidez, eu acho que deveria ter uma certa prioridade, sim, logicamente, né? Uma grávida já a partir vamos lá, a partir de 3 meses, né? 4 meses de gravidez. Porque o que é que torna uma prioridade para uma mulher grávida? É aquele desconforto daquele barrigão, é o enjoo, é o peso, né? É toda aquela questão ali de estar gerando uma criança no seu ventre, toda a desventura que isso, o mal-estar que essa situação ela pode gerar na mulher, né? Na questão do bem-estar, né? Do corpo físico da mulher. Porque o que eu mais vejo aí, assisto televisão, vejo na mídia social, mulher aí com barrigão no funk. Mulher com barrigão sentada aí, mesa de bar, tomando sua bebida alcoólica, né? Mulher gestante aí, enfim, batendo perna embalada aí pela rua. Engraçado, né? Não é complicado, mas tudo bem. Não sou eu aqui que vou ficar colocando o dedo nessa ferida. É muita polêmica, né? Tem também gente que finge até estar mancando, né? O camarada tem a saúde perfeita, mas aí ele finge que está aqui, é manco de uma das pernas, mete a mão aqui na coxa e sai andando assim. Eu já vi uma situação dessa de um cara, para ele conseguir subir no ônibus com gratuidade, né? Subir com gratuidade. Nessa época, os ônibus aqui da minha região eles funcionavam da seguinte forma. A porta traseira do ônibus subiam os pagantes, né? Os pagantes dos bilhetes, né? Das passagens. E a porta dianteira do ônibus subiam aquelas pessoas que tinham gratuidade, né? Funcionários, né? Policiais, né? Bombeiros, o pessoal que trabalha nos correios, né? Devidamente uniformizado, né? E pessoas com algum tipo de deficiência física. E o cara, eu conhecia o cara, eu sabia que ele não tinha problema físico nenhum, e ele fingia, toda vez que ele ia pegar ônibus, ele fingia ter uma deficiência física, justamente para ser anistiado aí de pagar a passagem. Quer dizer, o que esperar de um camarada desse, né? O que se espera de um elemento desse? É aquela velha máxima, né? Do ri, levei vantagem. Né? Tem que estar levando vantagem. É o espertão, é o inteligentão. Aqui no Brasil é valorizado esse tipo de canalha, esse tipo de gente. A pessoa que tenta viver de uma forma correta, que tenta tocar a vida de uma maneira mais reta possível, sendo ali, né, uma boa pessoa, tendo uma boa índole, um bom caráter, ele não é valorizado aqui nesse país de bosta. É valorizado esse tipo de gentalha aí. E é por isso que a gente está afundado, atolado, até o último fio de cabelo, nesse mar de lama que a gente vive aqui, que não vai sair. Não vai sair tão cedo, de jeito nenhum. Entendeu? Um outro exemplo que eu tive aí, né? Quando eu estava tomando conta lá do meu comércio, né? Da minha loja, já falei para vocês aqui no vídeo anterior, nos vídeos anteriores aí, que eu tinha alguns pontos aí de loja de material de construção e tive problemas com o fator humano, devido à hipocrisia, à corrupção, à falta de interesse em trabalhar, né? E chegou, eu estava atendendo, né? Desci para atender e chegou lá um pedreiro. Olha bem, o pedreiro chegou lá, e todo sujo lá de cimento, né? Chegou lá com uma listinha na mão, eu dei bom dia, cumprimentei, tratei super bem. E ele me mostrou a lista, eu apresentei os materiais que estavam na lista, né? Fiz a relação, né, na nota de balcão, né? Coloquei a relação de cada item para ele, fui escrevendo direitinho. Coloquei lá o valor total e apresentei para ele o valor total da nota, né? Peguei o material que eu tinha separado, coloquei dentro de uma sacola, entreguei na mão dele, e aí ele prontamente meteu a mão no bolso e tirou lá
algumas cédulas, né, de dinheiro, e começou a conferir na minha frente, e de repente ele olhou para mim, parou de conferir e falou assim: poxa, meu chefe, será que o senhor não podia colocar aí na nota aí R$ 5 a mais aí, para me inteirar aí no meu cigarro e tal, não sei o quê? Olha só o cara se queimando por míseros R$ 5. O peão da construção civil, esse mesmo que reclama do governo, olha só, olha como isso aqui não tem jeito. O mesmo peão que reclama do governo, o peão que reclama do patrão, o peão que reclama dos empresários, é o mesmo cara que dentro da sua esfera de atuação ali está sendo corrupto, miseravelmente corrupto por míseros R$ 5. Aí eu fiquei olhando para a cara dele assim e digo: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, olha cara, eu não faço isso não. Eu não tenho esse mau costume de fazer isso. Sabe por quê? Porque eu já fui tão lesado assim dessa forma, tanto dinheiro que eu já perdi tanto dinheiro dessa forma aí, de confiar nas pessoas, da mesma forma que o dono dessa obra lá, eu tenho certeza que tu está trabalhando com uma pessoa humilde. Pelo material que tu está comprando aqui, eu analiso que é uma pessoa humilde que está fazendo uma pequena reforma na casa dela lá. Pode ser até uma mulher, uma senhora, uma viúva, que pegou, confiou em você, deu um dinheiro para você a mais, deu um dinheiro ali que desse realmente para comprar uma folga, né? E confiou em ti, em mandar você numa loja de material de construção para efetuar a compra de material. A pessoa confiou em ti. E olha o que tu está fazendo com a confiança que tu recebeu. Aí tu quer te enrolar nessa situação e quer enrolar a mim. Porque na feita que eu coloco aqui, eu fraudo aqui, eu forjo uma nota aqui de compra tua, esse teu patrão, essa tua patroa, pode vir aqui tirar a prova dos 9 aqui. Olhar na prateleira aqui o preço da mercadoria e vai me perguntar: vem cá, isso aqui, olha. Porque tem gente que é assim, e deve ser assim mesmo. Deve ser assim, porque esse país aqui é o país da corrupção no nível lá em cima, no médio, no pequeno, e vai descendo. Em todos os níveis é corrupção. E é um país cristão, hein? É um país cristão. Todo mundo tem Jesus no coração, não é assim? Aqui não tem negócio não de estar tapando o sol para a peneira. Aqui a gente vai descascar a cebola até chorar. Não é assim que funciona? Aqui nesse canal, seja bem-vindo você que caiu de paraquedas aqui no Salada Mista. O papo com face oculta que vos fala é um papo sem carinho. É o dedo na ferida da hipocrisia. Então esse mesmo vagabundo que pediu aí, né, para eu aumentar R$ 5, né? É o mesmo que está reclamando da vida, que não tem oportunidade de emprego, né? Que não teve condição, que o governo não abre as portas, é o mesmo infeliz. Entendeu? Porque eu não tenho pena, porque eu não tenho empatia, porque eu não tenho pena de história triste, de coitadinho, eu não tenho. Porque eu sou um cara que observa tudo isso acontecer e já fui vítima disso várias vezes. Por ter tido no passado muita empatia, muita peninha, muito dó. Nossa, olha só, olha que história triste. Vai, entra nessa aí. Entra nessa de historinha triste. Quem tem pena do desgraçado, vai para o lugar dele. Esse ditado ele não é à toa. Não é à toa que a gente aprende esse ditado, é porque realmente ele acontece na prática. Entendeu? Outro exemplo da nossa hipocrisia.
Quando uma carga tomba, um caminhão, uma carreta tomba ali na estrada, o que é que a população faz? Avança, corta o baú do caminhão, né? Eu já vi cena do cara chegar com machado para cortar o baú do caminhão, do trabalhador lá. Muitas das vezes o caminhão que tomba não é caminhão de empresa, é caminhão de pessoa física, de um camarada que estaria batalhando. Não que se fosse de empresa, estaria liberado, estaria anistiado, normal, que se lasque a empresa. Não, pô. Mas eu estou dizendo para vocês aqui que é muito pior quando é de um trabalhador, porque o cara só tem aquele veículo, só tem aquele caminhão para ele trabalhar. O que a população faz? A população, em sua grande maioria, é cristã, né? Jesus no coração. Primeiro Deus, né? Deus, pátria e família. Olha que bordão lindo, não é mesmo? Confia. Entra nessa. Vira gado de curral, de político, que tu vai ver onde que tu vai parar. Tu vai ver onde tu vai parar. Entra nessa. Confia. Crê. Crê nessa balela de Deus, pátria, família, que tu vai ver só. Não funciona. Isso é só papo furado. Esse mesmo povo aí que diz valorizar o Deus, a pátria soberana e a família, é o mesmo que está saqueando lá a mercadoria do cidadão lá que virou o caminhão. É o mesmo. Inclusive apareceu na mídia aí não tem muito tempo, porra, a ambulância que chegou para prestar socorro para o caminhoneiro, largou o que tinha que fazer para saquear a carga. Aí nessa hora chegou uma pessoa com um celular, né, filmando ali. Aí sabe o que a infeliz do motorista da ambulância lá que estava fazendo? No lugar lá da maca lá de botar o doente lá, o ferido, estava cheio de caixa de mercadoria que ele saqueou. Tem jeito essa merda aqui? Fala pra mim nos comentários se tem jeito isso aqui. Ou eu que estou sendo muito pessimista. Sou eu que sou pessimista. MST, Movimento do Sem Terra, do coitadinho, né? O que ele faz? Ele pega, invade a tua terra, toca fogo lá na tua propriedade, mata os animais, né? Mata o boi, vende o boi, derruba tudo, acaba com a tua lavoura, toca fogo no teu maquinário. E sabe o que eu vi uma vez? Sabe o que eu vi uma vez? Numa situação que eu vi, eu estava lá e estive várias vezes nesse tipo de situação, desenvolvendo o meu mistério. Né? O que é que eu observei lá? Eu vi um monte de sem terra, um monte de coitadinho, um monte de pobrezinho. Sabe o que esses vermes fizeram? Se reuniram ali, toda aquela corja, aquela turba, deram as mãos, olha que lindo, né? Chega lá, minha lágrima escorreu, me emocionei. Estavam orando a Deus, pedindo proteção, né? Porque naquele momento ali já tinha uma força policial posicionada estrategicamente para, né, expulsá-los, né, para reintegrar a posse ao proprietário, né, o dono da terra. E aí o Movimento Sem Terra estava lá exatamente em oração, mãos dadas aqui, num só propósito. Ó Senhor Deus, Senhor dos exércitos, acampa teus anjos ao nosso derredor e multiplica as nossas forças cegando do inimigo. O inimigo lá que eles estavam falando era a força policial que ia reintegrar a terra. O hipócrita, aí voltando aí ao tema do nosso vídeo, né? A hipocrisia do povo brasiliano. O hipócrita lá do Movimento Sem Terra
orando, pedindo proteção, né? Pedindo proteção para um Deus chancelar, chancelar, né? Aquele ato ali corrupto, né? De invasão de terra, né? Então Deus é por nós, Ele vai permitir que a gente continue aqui. A gente expulsou o dono da terra e é nós que tá certo. Tem que rir, tem que coringar, porque senão tu endoida. Tu não consegue ficar sério numa situação dessa, porque se tu permanecer sério, tu vai pro Tarja Preta, com certeza. Com certeza. Então, meus amigos, o brasileiro ele não tem jeito. É o país do retardo mental. País do retardo mental, da hipocrisia. Né? A hipocrisia está totalmente aí, né, instalada na mente do brasileiro. Está comendo ali, né, os neurônios do brasileiro de tanta hipocrisia. Né? Infelizmente, é a cultura de um povo. Essa cultura do levei vantagem, essa cultura do meu pirão primeiro, né? Essa cultura está levando o nosso país à destruição total e não é de hoje, e não vai mudar. Tem gente que, fé no que virá, o cachorro agora aí. Cachorro aqui. Estão ouvindo aí, olha aí? Perturbando aí, ó. Na hora do vídeo, eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Cada um, está fazendo o trabalho dele. Assim como eu, né? Então, é a cultura da hipocrisia. É a cultura. O Brasil não tem cultura. Tem sim. Tem muita cultura. A cultura da hipocrisia e da disfarçatez. E dessa forma, já aí, né, com a chancela do nosso amigo cachorro vira-lata aí fazendo barulho, a gente encerra mais um vídeo aqui do Salada Mista. Muito obrigado aí por esse tete-a-tete, muito obrigado por essa conversa. Eu sou o Face Oculta e estive com você nesse vídeo, nessa noite, refletindo, analisando. Não sou o dono da verdade. Se você concorda com a nossa opinião, muito legal, muito bacana. Se você discorda, muito legal também. A gente agradece da mesma forma e o nosso objetivo aqui não é atacar ninguém, não é ofender ninguém, é somente parar para refletir e tentar entender como que funciona esse bananinho. Muito obrigado, boa noite, valeu!